A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que bom estar aqui com você. E é uma grande alegria, um grande prazer poder, todas as terças-feiras, hoje excepcionalmente, por causa do nosso grande problema que tivemos na terça-feira passada, estamos transmitindo hoje na quinta-feira. Mas todas as terças-feiras nós vamos estar com você, com o nosso programa Conversando com o Missionário. Hoje nós teremos o grande prazer de receber o pastor Esdra Pereira. Eu não vou apresentá-lo, nem vou falar do trabalho dele, que daqui a pouquinho ele vai estar conversando conosco, vai estar se apresentando. Mas antes de chamá-lo, antes de convidá-lo, eu queria trazer só uma palavra para o teu coração, que está ali em Mateus 14, versículo 14. Para mim é um dos textos, e quando eu penso em missões, quando eu penso em evangelismo, esse texto já me vem à mente, porque ali eu encontro o tripé da tarefa a missionária, a evangelística da igreja. Fala sobre a primeira multiplicação de pães, quando Jesus escuta acerca da morte do seu primo, do seu grande amigo João, e ele se retira para um lado para ter um tempo a sós. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ele sai do barco, ele vê uma grande multidão, ele se compadece dessa multidão e ele cura os seus enfermos e aquele que ali estava. Então, quando eu penso em missões, eu penso justamente nesse tripé. Tudo começa com uma visão. Tudo começa por aquilo que nós estamos enxergando e como nós enxergamos. O que é que você está vendo? E que tipo de atitude você tem tomado diante da realidade que você está vendo? Que tipo de sentimento, aquilo que você tem enxergado no mundo, nas nações, ao seu redor, ao lado da sua igreja, ao lado da sua casa, na sua escola, como você tem reagido diante daquilo que você tem visto? A Bíblia diz que Jesus teve uma visão, e essa visão era como se fossem pessoas que estivessem perdidas. E essa visão gerou um sentimento, que foi o sentimento de compaixão. Ou, em outras palavras, Jesus, tendo visto, ele conseguiu sentir o que as pessoas estavam sentindo. E é isso que, com certeza, muitos de nós estamos precisando. Vivemos em um mundo globalizado, infelizmente, vivemos em um mundo onde o egoísmo tem imperado, onde muitos de nós temos caminhado com uma insensibilidade, onde temos focado nas nossas próprias necessidades e nos esquecido de olharmos para o outro, de entendermos a necessidade do outro. Então, além de vermos, precisamos sentir. Essa visão precisa gerar um sentimento. E esse sentimento precisa nos levar a nos colocarmos diante do outro, sentir a dor que o outro está sentindo. Porque só assim, com certeza, nós teremos a atitude de sairmos do nosso marasmo, da nossa mesmice, da nossa zona de conforto e nos colocarmos diante de Deus para sermos resposta à necessidade dos povos, à necessidade das nações. Esse programa, Conversando com o Missionário, ele tem esse intuito, ele tem esse objetivo de trazer sempre uma palavra para o teu coração, te desafiando, te inspirando, mostrando a realidade que o mundo hoje tem vivido em relação a missões, o que é que tem sido feito, o que não tem sido feito, os locais que a gente precisa alcançar. Em outras palavras, o nosso objetivo aqui no nosso programa, Conversando com o Missionário, é te despertar para que você esteja orando, contribuindo, para que você esteja se despertando a sua vocação, dizendo sim ao seu chamado e fazendo a diferença que Deus te chamou para fazer. Pastor Esdras, boa tarde. Pode ser, pastor. Tudo bom, meu querido? Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Que bom. Pastor Esdras, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui nesse dia juntamente conosco. Eu gostaria de, antes de conversar e falar alguma coisa, eu gostaria de te dar aí a oportunidade para que você pudesse se apresentar, dizer quem você é, contasse um pouco da sua história, do seu chamado, etc. Fique à vontade, pastor. Para quem não me conhece, né, sou o pastor Esdra, casado com a Rosana, tenho
um casal de filhos, a Rebeca e o Ezra Neto, né, que a Rebeca está com 18 anos e o Ezra Neto com 13 anos. E louvamos a Deus por esta oportunidade de fazer parte do reino de Deus, servindo ao nosso Deus, através da missão de Deus, fazendo a obra de Deus em missões, voltado para os povos indígenas. Sou natural de Mato Grosso do Sul, de Miranda, da etnia terena. Ali Deus me despertou, Deus trabalhou em meu coração, e ali fui ensinado, e ali tive as primeiras experiências do Evangelho, também me preparando, me capacitando, indo para o seminário, depois retornando para Mato Grosso do Sul, em Miranda, tive também as minhas primeiras experiências ministerial, e até Deus nos levar para desenvolver o trabalho voltado para outros povos, para outras culturas, para as outras etnias. Estivemos trabalhando com um povo chavante durante 3 anos. Depois de 3 anos, agora estamos aqui, desde 2014, trabalhando com os povos indígenas não alcançados do Alto Xingu, em Mato Grosso, e no qual estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. Maravilha. Pastor, conhecendo um pouco da sua história, eu sei que o senhor quase chegou a ser jogador profissional, né? E Deus o chamou. Pequeno, né, eu tinha um sonho no meu coração, como a maior parte da comunidade indígena a essa prática esportiva, né, de futebol. Então cresci com isso e vendo as pessoas que jogavam na televisão, profissionalmente, me interessei também em seguir, né, galgar esse sonho. Estudei na escola, na aldeia, na cidade, e ali Deus foi abrindo as portas para mim. Mas desde pequeno, desde os meus 9 anos, eu sempre orava, colocava todos os meus planos diante de Deus. Então, Deus foi bom para comigo. Mas uma coisa que eu lembro muito é a palavra da minha avó. Antes de eu sair lá da nossa aldeia, ir para grande centro, ela disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. E ela disse assim para mim: olha, meu neto, não foi para isso que Deus te chamou, Deus tem outros planos para você. E eu sempre orei, pedi a direção de Deus, sempre fui temente a Deus, nasci em berço evangélico, e Deus me deu a oportunidade de desfrutar, né, desse sonho, pelo menos um pouco. E quando, em 96, quando estava com 21, 22 anos, Deus me fez conhecer a aldeia Merinaco, no qual estava tendo na minha aldeia um projeto para fazer intercâmbio cultural. E um do carro-chefe para isso era o futebol, mas era o intuito de falar de Jesus para esse povo. E, na época, só deixaram entrar diante dessa troca cultural, de experiência, e através do futebol chegamos aqui. Como eu havia feito uma matéria, na época, para a Globo Esporte, a nível nacional, o pastor, na época, me pediu para que eu pudesse compor essa equipe, para que eu pudesse vir para cá. E desse momento da minha vinda para cá, foi um momento em que Jesus, ele me pescou. Eu fui fisgado. E eu tive uma experiência com Deus nesse momento aqui no Merinaco, e eu voltei para Mato Grosso do Sul, disposto a deixar todo o projeto, o sonho, e eu falei: Deus, se é o Senhor que está falando comigo, eu abandono tudo. E eu orei, pedindo a direção, a confirmação de Deus, e Deus foi confirmando.
depois de 4 anos, aí eu lembro quando saí daqui, ouvindo uma voz dizendo, você abandonaria tudo, deixaria tudo para vir para trabalhar com esse povo, fazer a minha obra. E eu ouvi essa voz e eu disse assim, se for realmente Deus está falando comigo, eu deixo, eu atendo esse chamado. Então, voltei para minha aldeia, disposto, mas eu lembro de uma coisa que eu falei, olha, eu não quero ir para um trabalho sem um preparo. Então, foi para mim, quando eu voltei para a aldeia, foi uma espera de 4 anos para eu poder ir para um seminário. Mas foi um período que Deus foi trabalhando no meu coração, na minha vida. Foi um período de crescimento até ir para o seminário, me formar e desenvolver o trabalho posteriormente. Maravilha. Pastor Esdras, eu sei que... Só fala aí, qual é o time que você estava jogando antes de você vir para... De 11 anos para 12 anos, eu fiz um termo de compromisso com o Operário de Futebol Clube de Mato Grosso do Sul. Depois disputei alguns jogos e eu fui sondado na época para o Vasco e fui parar no Flamengo, categoria de base Flamengo. Quando eu ia assinar profissionalmente, eu já tinha um vínculo com o Operário. Então, aí eu tive que deixar o Flamengo e voltar para Mato Grosso do Sul novamente. Então, foi esse processo em que Deus começou a trabalhar no meu coração. Maravilha. E uma coisa interessante que eu ouvi você falando, a necessidade de você se preparar para que você pudesse desenvolver o seu chamado, né? E às vezes a gente ignora isso. Eu não tenho dificuldade, até porque eu estou há 25 anos de tempo integral no ministério e o meu trabalho, eu comecei o ministério era obreiro completamente leigo e só a paixão, só o desejo de fazer. Mas hoje eu entendo a grande necessidade de nós nos prepararmos, de nós realmente estarmos prontos para desenvolver aquilo que Deus tem nos chamado e aquilo que Deus tem nos comissionado. Fala um pouco para mim, para mim não, para a gente que está aqui, e o pessoal que está aí nos ouvindo em casa, nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, como é que você entende isso? Qual a necessidade que você hoje vê de uma pessoa que tem uma vocação, que entende o seu chamado, mas que precisa investir esse tempo de treinamento, etc, etc. Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Sim, Joseni, o preparo, né, principalmente para aqueles que têm um chamado transcultural, de ir, né, no sentido geográfico, de sair do seu local onde você está inserido e ir para um outro local, há uma importância muito grande de um preparo, e principalmente, seja teológico, missiológico, um preparo transcultural para um povo no qual você estará sendo inserido. Então, nós precisamos nos atentar para essa realidade, né? Eu sempre converso com alguns irmãos indígenas, né? Quando a gente vai trabalhar a questão do discipulado e falando sobre a nossa vida como servo, como testemunho do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, né? Para poder falar para outros, assim como o médico vai desenvolver o seu trabalho na medicina, ele tem que estudar, tem que se preparar, tem que se qualificar. Assim, aquele que vai ser um advogado, né, vai advogar, ele precisa ter o conhecimento de direito para que ele possa advogar. E assim sucessivamente. Também conosco, no trabalho missionário, né, nós que vamos desenvolver um trabalho transcultural, a gente precisa ter o conhecimento do local no qual estamos inseridos, mas principalmente conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da Bíblia Sagrada, porque ainda que nós conheçamos todo o contexto cultural no povo no qual estamos inseridos, a questão da cultura ela não sobrepõe
a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dita as normas, as regras, a conduta no qual estaremos desenvolvendo. Então, essas duas junções, né, desse preparo, ela fortalecerá e nos dará um direcionamento correto para o desenvolvimento de um trabalho em determinado lugar. Não pensando, talvez, não somente daqueles que vão para um determinado local, geograficamente, mas também para a igreja do Senhor, que está lá, né, na igreja, no seu trabalho, na faculdade, porque hoje, bem, você sabe que nós vivemos em uma pluralidade cultural, né, e a gente precisa realmente ter esse conhecimento da palavra de Deus, porque o missionário não é só aquele que vai, mas a nossa essência como igreja é missionária. Então, nós precisamos ter esse preparo, né? Não somente aqueles que vão, mas principalmente aqueles que estão voltados ali no ambiente onde ele está inserido, na denominação, no local onde ele está inserido. Muito bom, muito bom. Eu sei que você está fazendo, inclusive está terminando agora o seu mestrado em missiologia. Só aproveitando, né, esse leque, os nossos queridos aqui que estão aqui ligados dentro desse contexto de missões indígenas. Eu queria que você falasse sobre a realidade no Brasil e pudesse nos indicar como é que nossos amigos aqui poderiam mergulhar ou ter uma imersão forte dentro desse contexto, a qual agência missionária que eles poderiam procurar, aonde eles poderiam procurar. Eu gostaria que você nos desse aí, falasse-nos um pouco sobre esse contexto de preparação hoje dentro do Brasil. Pensando em questão dos povos indígenas e pensando na igreja no qual fazemos parte, como presbiteriano renovado, hoje a MISPA ele tem uma qualificação de uma bagagem de ensino muito boa para ser desenvolvido com aqueles que almejam ter um conhecimento de preparo missiológico. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um trabalho que está sendo feito de uma maneira muito especial e que tem dado frutos, né? São aqueles que estão desenvolvendo um trabalho no Nordeste. Né? São mais de 20, quase 40 missionários enviados para aquele local. E todos eles tiveram um preparo de missões no EMPA. Né? E hoje eles estão realizando excelente trabalho voltado no trabalho do Nordeste. Pensando na questão indígena, né? A MISPA hoje desenvolve um trabalho em missões indígenas com 20 etnias, né? 20 etnias. Né? Nós temos aí vários missionários desenvolvendo o seu trabalho, né? E que estão desenvolvendo o seu trabalho de uma forma assim, toda especial. E quando a gente olha para esse cenário, a gente pode ter a certeza, né? A convicção de que a gente pode recorrer à nossa instituição, à nossa agência missionária, a MISPA, que nos dará um direcionamento bom para a área no qual estará sendo desenvolvido. Nós temos trabalhos espalhados por esse mundo. Né? Agora, quando eu penso na questão indígena, nós temos aí 305 diferentes etnias. E a NTB, ele apresentou um estudo referente aos 250 povos e diante dessa pesquisa que eles desenvolveram, tiveram 19 povos foram considerados alcançados e 67 como menos alcançados.
E quando a gente olha para toda essa pesquisa feita pela MTB, né, nós temos aí 99 povos não engajados. E o que isso representa? Etnias, povos que nunca ouviram falar de Jesus. E esses povos estão precisando, estão carecendo de obreiros para que possam desenvolver os trabalhos. Né? O campo está aí branco para a ceifa. E nós temos uma palavra do mestre dizendo assim, olha, rogai ao Senhor da seara, que envia ceifeiros para a sua seara. Aí eu fico, talvez, me perguntando, talvez por que ainda esses povos não foram alcançados? Será que é porque nós não estamos orando? Nós oramos menos, oramos pouco? Então, eu fico a pensar diante desta realidade que está branco para a ceifa. Não somente os povos indígenas, mas existem vários outros povos, mais de 3.000 povos, carecendo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais de 1.800 línguas que precisam da tradução da palavra de Deus. Então, nós temos no Brasil 274 línguas diferentes. Nós temos aí o Novo Testamento completo, traduzido, apenas 37, e a Bíblia completa apenas 6. Então, nós estamos aí, irmãos, diante de um grande desafio. Mas, muitas vezes, eu penso que nós, pastor Josemir, nós, vamos falar assim, dicotomizamos, separamos, né, o trabalho, a igreja em si, local, e também o trabalho em missões, o trabalho missionário. Né, nós damos mais ênfase na igreja local sobre uma questão mais pastoral e deixamos uma igreja ser uma igreja missionária, uma igreja missional. E quando a gente faz isso, nós olhamos apenas para o nosso contexto, para o nosso círculo onde estamos envolvidos e deixamos de levantar os nossos olhos e ver o campo que está branco para a ceifa. Né? Eu tenho pensado muito a esse respeito. É uma realidade. Você falando isso, pastor Esdras, eu estou me lembrando aqui de uma palavra do pastor Tom, um grande amigo que tive o privilégio, e sempre a gente está junto e trabalhando junto durante muitos anos, ele falando acerca de como hoje, infelizmente, uma parte da igreja tem vivido dentro de um contexto do mundo da umbigolândia. Em outras palavras, nós estamos olhando muito para dentro de nós e nos esquecemos de olhar para fora, nos esquecemos de entender, sabe, a missão de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus tem sonhado, aquilo que pulsa no coração de Deus. Isso, confesso para você que isso entristece o meu coração. Entristece o meu coração por ver o quanto nós desperdiçamos, não vou falar finanças, mas o quanto nós estamos valorizando tantas outras coisas e perdemos outras coisas que são importantes. O foco naquilo que a gente poderia dar e o tempo que a gente poderia investir, as finanças que a gente poderia investir. Eu vejo hoje aquilo que você falou, nós vivemos hoje como igreja, acredito que hoje, principalmente essa igreja da pós-modernidade, nós vivemos dentro de um contexto muito, muito humanista, né? Temos vivido em busca do nosso sucesso, da construção do nosso sonho, do nosso prazer. Vivemos essa atmosfera completamente humanista, quando na realidade o chamado, a vocação, e a gente tem dado as costas e infelizmente não temos sido a resposta que o mundo e que as nações necessitam que nós sejamos. Eu gosto do livro de Esdras e gosto do livro
de Neemias, né? Na realidade, quando a gente vai estudá-lo, a gente sabe que ele estava dentro de um só contexto. Mas no livro de Neemias, quando a gente percebe, e Neemias ele recebe a mensagem do seu irmão, chegando de Jerusalém, você vê a atitude de Neemias, o coração de Neemias, aquilo o perturbou, aquilo o consumiu, aquilo o inquietou, ou seja, eu acredito que isso tem faltado, pastor Esdras, na igreja atual, sabe? De ver essa realidade, de enxergar essa realidade, de ouvir acerca dessa realidade, e isso inquietá-la, isso perturbá-la, isso incomodá-la ao ponto dela não conseguir dormir, de não conseguir viver de forma, sabe? E o interessante é que quando Neemias se coloca diante do rei, ele não pede para que alguém fizesse, ele não pede para que pessoas viessem e realizassem aquilo que precisava ser realizado. Ele mesmo se coloca sendo resposta à necessidade daquilo que ele sabia que precisava ser feito. Né? Como é que o senhor tem enxergado hoje a nossa igreja, né, atual em relação a esse contexto missiológico, missionário, em relação aos índios, não somente em relação aos índios, mas em relação a missões a nível mundial? Esses dias eu estava pensando alguma coisa a respeito disso, né, e tentando vislumbrar. Eu lembro que uma das conversas que eu tive com o pastor Manuel lá no Calapalo, não sei se talvez você estava presente, tem muita coisa inserido dentro do nosso contexto como igreja local, a herança que nós recebemos, né, de como o evangelho chegou para nós, né? E eu dizia para ele assim, quando você trabalha, né, com o povo, que você vai começar um trabalho, você ou vai trazer uma formação bíblica saudável, ou vai criar, né, algum padrão, né, onde aquele trabalho se fechará. Né? E quando eu olho para a nossa igreja, vamos dizer, a nossa igreja brasileira, tudo aquilo que nós recebemos, né, nós recebemos algo assim muito engessado. Tem uma palavra de algum missiólogo, mas no Brasil a gente pode citar, por exemplo, o Ronaldo Lidório, quando ele diz que muitas vezes a gente leva um evangelho, né, para uma determinada cultura, onde é local que é somente palha, você vai construir um templo com estrutura, como que a gente pode chamar, de tijolo, cimento... Alvenaria, né? Alvenaria. Aí você vai estar inserido no meio de um povo que lá só toca uma flauta, e você vai levar um piano de cauda para estar inserido no meio daquele povo. E muitas vezes a gente, naquela vontade, naquele desejo de fazer alguma coisa, acabamos levando algo para um determinado lugar, para algum determinado povo, algo que prejudicará um bom entendimento, um bom andamento da palavra de Deus, do Evangelho. E para poder trabalhar e dar um outro sentido bíblico, se leva um tempo. Né? A gente tem que passar vários momentos e a gente vê a igreja no qual estamos inseridos passando por esse processo. Aí eu entendo porque muitas igrejas não querem saber de se envolver no trabalho missionário, porque eles receberam um evangelho que é o evangelho voltado para a pessoa, né? Não uma igreja voltada para uma visão missional, uma visão missionária. Aí onde aquele evangelho, aquela liderança, ele traz uma palavra voltada para aquele povo se sentir bem. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver isso desde o começo. Quando a gente tem, no Antigo Testamento, a gente vê bem claro em Gênesis 11,
quando aqueles moradores falaram, não, vamos construir aqui uma torre que chega aos céus, para a gente não se espalhar, para que o nosso nome seja conhecido, e aqui vão ficar fechados. Mas a ordem de Deus lá, em Gênesis capítulo 1, era para que o povo se espalhasse. Né? Quando nós olhamos o decorrer em Gênesis 12, nós podemos ver que Deus dá ordem para Abraão, separa Abraão, para que ele possa ser bênção, não só para o povo de Israel, para a sua família, mas para que ele fosse bênção para todas as nações. E quando nós olhamos para Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando nós vemos todas as vezes que o povo de Israel se fechou, trouxe grandes consequências, e consequências ruins para eles, a ponto de eles serem levados cativo. Quando nós olhamos para a Igreja do Novo Testamento, quando diante de toda aquela situação de estar vivendo bem, né, de estarem ali, houve uma perseguição e eles foram espalhados para levar o Evangelho para os gentios. Então, em Jesus Cristo, nós temos o nosso exemplo para a nossa caminhada cristã. Então, quando nós nos voltamos de fato para o que é o Evangelho, a gente não fecha os olhos para o nosso próximo, a gente não fecha a nossa mão para o nosso próximo. Em João 13, quando Jesus estava com os seus discípulos, quando ele fala sobre lavar os pés, lá no final ele vai dizer, olha, vocês viram o que eu fiz, então assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Então, são alguns exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida nos dias de hoje. E ontem, se não me engano, estava lendo alguma matéria, algum questionamento de por que nesse período está tendo muitos jovens evangélicos. E como é que nós vamos mudar esta realidade? Né? Eu fico perguntando, como é que vamos fazer? Como é que isso vai acontecer? Está aí, jovens, talvez esteja falando para alguns jovens, para vocês que estão me ouvindo, tem um louvor que eu gostava muito de cantar, que ele dizia assim, que a minha geração, isso foi na época do seminário, eu vi essa canção dizendo assim, que a minha geração não seja uma geração que passe para que Deus levante outra geração. Que a nossa geração possa fazer a diferença. Que nós possamos ser a diferença. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Esdras, eu sei que o senhor está nesse contexto missionário já há quantos anos? Interessante que meu pai, os meus tios, mais 3 tios, eles foram os primeiros missionários com as etnias indígenas de Rondônia. Eles foram os desbravadores naquele local. E na época eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu lembro poucas coisas. Então eu já me vi acompanhando os meus pais desde aquele período. Quando meu pai retornou para a nossa etnia ali em Miranda, em Mato Grosso do Sul, a igreja estava se fortalecendo. Existia na nossa aldeia, em maioria da comunidade, apenas uma igreja. E havia um desejo forte de fazer a obra de Deus para outros povos. Tanto é que os Terenas têm mais de 100 anos de evangelização. E o povo Terena está praticamente quase inserido em várias etnias, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento da minha adolescência para a juventude, eu experimentei um pouco disso. Eu acho que isso fez a diferença na minha vida. Agora, no ministério já pastoral, voltado para o trabalho missionário, trabalho pastoral desde a minha ordenação, estou com 18 anos, fazer 19 anos, fiz 19 anos de ministério. E
missões, já estamos voltado com o trabalho missionário, estamos com 12 anos. Maravilha. Pastor, desses 12 anos que o senhor está focado e trabalhando nesse trabalho missionário, juntamente com a sua esposa, a sua família, quais foram, na realidade, os maiores desafios que vocês encontraram? O maior desafio para nós, ainda que nós sejamos indígenas, nós temos aí mais de 300 povos, cada um tem a sua cultura, e muitas vezes nós pensamos, né, um indígena trabalhando com outro indígena tem mais facilidade. Às vezes não é. Por exemplo, a minha cultura para uma outra cultura, a minha cultura terena para o Meiná, ou para outra etnia Guarani, vamos assim colocar, Chavante, já é completamente diferente, desde a língua, desde corte de cabelo, desde da alimentação. Então, esse processo de adaptação é um processo talvez um pouco lento, né? Um dos grandes desafios para nós que vamos ir para outra localidade, outro povo. Por quê? Se a gente não tiver um preparo adequado, nesse processo, há muitas pessoas que retornam para o seu local de origem. Porque, primeiro, quando a gente vai para um determinado campo, a gente vai com toda aquela euforia, com todo aquele entusiasmo, com toda aquela alegria, como se fosse um casamento, né? Que você vai ter a sua lua de mel. Mas depois que passa esse processo, você vai começar a enxergar algumas coisas que vão te confrontar. E se a gente não tiver um preparo transcultural, um conhecimento na área, a gente muitas vezes volta e muitas vezes decepcionado, choroso. E quantas pessoas ficam traumatizadas por esta situação? Sim, sim. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu mesmo conheço várias pessoas que, dentro desse contexto, tiveram problemas, dificuldades em várias áreas, né? Relacionais, financeiras. E o que eu percebi é que faltava convicção. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, quando Deus nos chamou a mim e a minha esposa para o campo missionário, na realidade, conheci a minha esposa no campo missionário. E quando Deus me chamou, eu me lembro que eu fui fazer uma escola de implantação de igreja na Jocum, pela Jocum. E fui para uma cidade no interior do Maranhão, uma cidade chamada Bacuri. E ali eu passei necessidade. Ali eu passei muita crise, muita dificuldade. E eu me lembro que eu voltei para casa, eu sou de Fortaleza, minha família toda mora em Fortaleza. E chegando em casa, a minha mãe me viu, né? E eu estava magro, mas era magro e não era pouco, não, era magro, magro. E a minha mãe se escandalizou, a minha esposa, que na época era minha namorada, também se escandalizou, disse, rapaz, você está magro, o que é que está acontecendo? E eu não quis falar, não quis compartilhar nada do que a gente estava vivendo, todas as lutas que eu estava passando. E eu me lembro que eu tinha todos os motivos e todas as razões para chutar o pau da barraca e dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a minha profissão, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou correr atrás daquilo que eu posso correr, porque esse negócio de ser missionário é sem futuro, passar fome, não ter dinheiro para isso, não ter dinheiro para aquilo, isso não é para mim, não. E eu me lembro de que isso nunca passou na minha cabeça, pelo contrário, cada necessidade, cada dificuldade, tudo que eu passava, tudo que eu enfrentava, fazia arder mais a minha alma e o meu coração por aquilo que eu tinha certeza, e talvez essa seja a grande palavra, por aquilo que eu tinha convicção de que Deus estava me chamando para fazer e de que Deus estava me chamando para ser. Talvez essa seja uma das grandes necessidades hoje, que muitos missionários precisam ter no campo missionário,
nos seus desafios, nas suas crises, nos seus problemas, é buscar em Deus de fato essa convicção, é buscar em Deus de fato o seu momento, aquele momento particular que Deus te chamou, que Deus te comissionou, e dizer: Deus, é isso mesmo, porque quando a gente tem convicção, eu acredito, não só eu, mas assim como você também, Esdras, a convicção nos faz enfrentar todos os obstáculos e todas as dificuldades. Né? A convicção nos faz entender que, apesar de, vale a pena continuar, vale a pena perseverar, porque vale a pena obedecer o chamado, a vocação. Então, você que está nos assistindo, talvez você esteja em um campo missionário, talvez você esteja vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade no seu ministério, talvez por tantas razões, por tantas coisas. Eu acredito que essa palavra é para o teu coração. Esse é o momento onde Deus precisa de fato fincar as estacas da convicção, do chamado, do sonho, dos desígnios, do projeto de Deus para a sua vida. E não apenas o chamado missionário, mas também o seu chamado pastoral, o seu chamado evangelístico, o seu chamado, aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Às vezes a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer desistir, a gente quer retroceder, mas eu acredito que, independentemente dos desafios que você esteja enfrentando, persevere, seja forte, seja firme, seja constante e alicerce na certeza e na convicção de que Deus o chamou, de que Deus o vocacionou, e Ele continua cuidando e vai continuar cuidando da sua vida. Pastor Esdras, me diga uma coisa, fala para a gente um pouquinho agora do seu trabalho atual. Aonde você está, o que você está fazendo, um pouco dos sonhos que você tem. Compartilha conosco aí um pouco sobre isso. Antes de entrar nessa questão, você falando sobre a convicção, sobre o chamado, quantas pessoas muitas vezes esperam algo sobrenatural, Deus levantando alguém para falar e para que ele possa ser despertado, eu tenho um chamado realmente. Eu me lembrei, esses dias estava lendo, como nos cultos, eu estou lendo aqui histórias de algumas mulheres, com o mês da mulher, né, Dia Internacional da Mulher, lendo alguma biografia de algumas mulheres de Deus, e me deparei com a história da Sophia Miller, né, que quando fizeram uma pergunta para ela, ele diz: olha, não tive aquele chamado, assim, como muitas vezes nós entendemos, eu apenas li uma palavra, eu li uma ordem, eu obedeci, eu atendi o chamado, né? E talvez quantas pessoas esperam esse algo extraordinário acontecer, mas se a gente olhar para a palavra de Deus, Deus já está, nós já somos chamados, né? Já somos chamados para fazer a obra de Deus, para estar inserido na missão de Deus. Há, porém, aqueles que vão, né? Aqueles que vão, que saem do local onde está inserido e fazem o seu trabalho. Mas todos nós somos chamados por Deus para fazer, né, para fazer parte, né, do trabalho de Deus. E diante desse chamado, estou aqui em Gaúcha do Norte, né, desde 2014 para cá. Estamos inseridos aqui no trabalho em Gaúcha do Norte, procurando desenvolver o trabalho com as etnias que estão localizadas neste lugar, são 9 etnias, e nós temos um contato maior e onde há pessoas convictas desenvolvendo o trabalho, somando conosco por Meiná. Né? Aí depois nós temos os irmãos do Guará, Cuipuro, né? Nós tivemos com a equipe, né, o pastor Manuel, os irmãos aí da IPR do Gama, Calapalo, Matipô, Napuá. Nós temos já um trabalho já desenvolvido com o povo Camaiurá, né, e fazemos esse contato com eles. Mas durante todo esse processo, até agora, 8 anos de trabalho, né, nós podemos ver Deus direcionando os trabalhos nesse lugar.
né? Durante 3 anos para 4 anos, foi feito o trabalho do Encontro Transcultural, no qual eu quero aqui agradecer de todo o meu coração, toda a igreja presbiteriana renovada do Gama, aos presbíteros, desde a criança, nas suas doações, e até o mais velho, aqueles que têm cargo, não têm cargo, que puderam abraçar essa causa. Foi muito importante o trabalho que vocês desenvolveram, porque abriu porta para que pudéssemos entrar nas comunidades e ter um contato maior com eles, porque na primeira reunião que nós tivemos não desenvolver nenhum trabalho nas aldeias. Então, diante desse desafio, nós trouxemos, né, aqueles que quisessem ouvir o Evangelho, pudessem vir para a cidade sobre o trabalho. E ficamos isso com praticamente 4 anos. Depois, avançamos mais um pouco, né, já discipulando, orientando, fazendo contato com outras etnias, outras aldeias, mas hoje nós estamos praticamente estabilizando, ou melhor, concentrando o trabalho na formação de liderança. Eu vou dar exemplo agora, em abril, nós teremos a consagração dos primeiros obreiros do Alto Xingu. Amém. E eu vou estar aí. Pensando no povo Meiná. Né? Isso é uma coisa assim que eu fico maravilhado. Aleluia. Fico muito feliz, porque já estamos indo para uma outra etapa no qual eles desenvolverão esse trabalho. Porque a minha ida, né, ir para a aldeia, como os irmãos que vêm, muitas vezes nós não somos recebidos, passamos por um momento de ser expulso. Talvez se eu for para uma aldeia, por alguma situação, por ser pastor, missionário, serei chamado para me retirar daquela localidade. Agora, uma formação de obreiros, né, desenvolvendo seu trabalho na sua comunidade, ele é de lá. E ele desenvolverá com muito mais eficiência, será muito mais eficaz o trabalho dele do que o trabalho, talvez, que esteja desenvolvendo. Então, é claro que nós não vamos abandonar eles, Igreja do Gama, nós não vamos abandonar eles, nós continuaremos dando esse apoio. Então, minha gratidão aos irmãos, ao pastor Manuel, à sua esposa, com toda a dedicação, abraçou esse trabalho, suas filhas, né, ao Josemir, líder de missões. Eu faço aqui menção do pastor Adiel, a sua esposa, Paulinho, a Rose, a Edivan. Eu estou lembrando assim, vem na minha mente, mas eu vou esquecer de muita gente. Doutor Paulo. Doutor Paulo, um trabalho fantástico, o trabalho social que ele desenvolveu no atendimento de odontologia nas aldeias. Foi um trabalho assim, muito bom, joia demais. Então, minha gratidão a essas pessoas, né, a outros frentes também que vieram somar, por exemplo, o pastor Jean, aqui de Campo Verde, né, alguns da minha aldeia que saíram de lá para vir somar com a gente também aqui. Então, irmãos, vocês foram bênção, são bênção e continuarão sendo bênção neste lugar. Minha gratidão, que Deus abençoe, que nós possamos abraçar mais e mais. É claro, passamos por um momento difícil, muitas vezes a gente não é aceito, nós somos aceitos, isso acontece aqui, acontece aí, em outros lugares, mas quando Deus está na frente, a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E só as portas do inferno só vai querer se fechar para aqueles que estão indo. E o levante vem, mas a gente vai sabendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor Esdras, só a gente está quase terminando aqui nosso conversa com o missionário, mas aproveitando aqui, como é que eu posso, deixa eu aqui formular aqui a pergunta, o que é que você diria em relação ao trabalho missionário junto aos índios, não só o seu trabalho, mas você está aí vendo várias outras
agências e missões trabalhando com os índios. Como é que você vê essa questão da pandemia juntamente com esse trabalho junto aos indígenas? Então, diante dessa situação que nós atravessamos em questão da Covid, algo que me chamou a atenção quando eu e minha esposa ficamos acometidos, Deus praticamente nos surpreendeu. É como se Deus estivesse falando conosco, dizendo para nós: olha, eu estou no controle de tudo. Que naquele período que estava ruim com a minha esposa, nós recebemos uma mensagem dos nossos irmãos lá da aldeia, dizendo que eles estavam orando por nós. E naquele momento eu glorifiquei a Deus. Eu disse: realmente, o trabalho quem faz é Deus, é Ele que age. É claro que há uma necessidade de nós formularmos, prepararmos, criarmos metas de trabalho, prepararmos como realizar. Nós podemos fazer tudo isso, mas se Deus não estiver na frente, no negócio, a dependência de Deus, nada fluirá. Então, eu vejo, diante de toda essa situação, diante das preocupações que nós tivemos, nós podemos ver Deus agindo, porque o trabalho é dele, a direção é dele, e nós só temos que estar disposto a compreender, a entender, o sopro de Deus, a direção de Deus, para onde Ele está nos levando. Mas nesse momento, nesse período, houve vários missionários, de outras frentes missionárias, de outras agências, sendo retirados das suas aldeias. Muitos ficaram preocupados, como ficará aquele trabalho. Recebemos mensagens, contato de várias frentes de trabalhos missionários, mas interessante é que, diante de tudo isso, Deus nos deu uma direção, em uma mente só, dizendo que Deus, Ele é soberano, Ele é o dono da obra. E foi um período que esses irmãos, nas suas comunidades, puderam se unir, se fortalecer, eles mesmos nas suas comunidades, em oração, louvando a Deus. Então, eu louvo a Deus porque Deus Ele é soberano, está na direção, e a gente só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pastor Esdras, só mais uma pergunta, e aí eu gostaria que o senhor nos desse uma palavra para encerrarmos esse nosso tempo. Nossos amigos que estão nos assistindo aqui, que estão ligados aí juntamente conosco, por exemplo, se eles quiserem entrar em contato com alguma agência, se eles quiserem saber mais sobre missões indígenas, se eles quiserem ter acesso a dados estatísticos daquilo que o senhor compartilhou, como é que eles poderiam fazer isso? Como é que eles poderiam acessar? Aonde eles poderiam recorrer? Pode nos falar isso aí? Sim, hoje nós temos a MTB, a MTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiros. Eles trabalham, fica na responsabilidade com alguns frentes de missionários que faz o trabalho de pesquisa, como está a evangelização, qual é a língua traduzida, como está o novo, o antigo, aquilo que já foi traduzido, como está o contato com as comunidades. Na MTB nós podemos ter muito acesso a informações nesse sentido. Também nós temos a Complay, Conselhos de Pastores Indígenas, que tem na diretoria o presidente, o pastor Henrique Dias Terena, que tem os trabalhos voltados para encontros de jovens e encontro geral de igrejas indígenas brasileiras. Por exemplo, semana passada teve um encontro de jovens lá em Roraima. O Henrique até entrou em contato comigo, fez o convite para que pudesse estar lá, mas devido a essa localidade, a questão financeira, não tem como a gente
se deslocar. Então, você pode procurar, né, saber sobre, se informar pela Complei, Conselho de Pastores Indígenas Brasileiro, também a MTB, nós vamos ter aí várias informações. E também nós temos a Jocum, que trabalha com traduções de partes da Bíblia, né? É o trabalho de gravação, né, de algumas histórias bíblicas que eles gravam determinado povo. Por exemplo, nós temos algumas histórias do povo Menaco, o Aurá, daqui da região, dos Camaiurá, né, já gravado, onde eles ficam em Rondônia, né, ali em Porto Velho, fazem esse trabalho de gravação. Né? Também a Missão Além, né, forma, que está ali em Brasília, formam obreiros que queiram trabalhar com tradução. Na Missão Além, nós vamos ter aí várias informações a respeito do trabalho missionário indígena. Em Anápolis também nós temos ali tem a Asa Socorro, também tem Novas Tribos do Brasil, né, que trabalha com povos indígenas. Então, nós temos aí informações no qual podemos ter para que a gente possa conhecer um pouco da realidade de missões indígenas. E também contactar, né, com a nossa agência missionária, que é a MISPA. Né? Nós teremos também informações a respeito do trabalho indígena e que possa também dar a direção para aqueles que queiram se envolver. Agora, pensando na IPR do Gama, nós temos ali o pastor Manuel, que já veio aqui várias vezes, né, já tem um conhecimento do trabalho em missões indígenas. O Josenir já veio aqui várias vezes, pode tirar informações e talvez se queira também conversar, estamos à disposição naquilo que for útil. Maravilha. Pastor, eu gostaria que o senhor pudesse dar a sua palavra para todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa, e aí o senhor pudesse se despedir e falar aquilo que o senhor colocasse no seu coração. A minha palavra para os irmãos que nós possamos estar sensível, né, à direção de Deus para as nossas vidas, diante daquilo que Ele tem a nos realizar. Seja como igreja, onde nós estamos inseridos. Falo de igreja local, com os obreiros, com os pastores, a membresia, para que nós possamos ser uma igreja relevante, possamos ser a diferença no bairro, na cidade, no qual estamos inseridos. Porque missões não é só para aqueles que vão. A nossa essência é uma essência missionária, e que nós possamos ser essa diferença. E que nós possamos também estar sensível diante do chamado de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ser usados por Deus, seja diante da nossa formação, diante do nosso trabalho, indo para uma outra localidade onde o Senhor nos enviar. E diante dessa palavra, né, eu quero terminar a minha palavra em João 20, precisamente no verso 21, logo após, quando Jesus tem esse encontro com os seus discípulos, e Jesus vai dizer para os seus discípulos, dizendo assim: e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos comissionados para ser a diferença onde nós estamos. Aí onde você está, também há um campo missionário. Entre os povos indígenas, há um vasto campo missionário. Que nós possamos entender, né, esse chamado, e que nós tenhamos esta convicção e dizer para os irmãos que nós somos uma igreja, nós somos um povo no qual Deus nos chamou para fazermos parte da sua missão, que nós possamos ser trabalhadores realmente que faz a diferença para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pastor Esdras, muito obrigado, que Deus o abençoe, Deus abençoe aí o seu trabalho,
Se Deus quiser, próximo dia 19 de abril, vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. E para você que nos acompanhou, que esteve nos assistindo até agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela sua atenção. Próxima terça-feira, nós estaremos conversando com um missionário, com o pastor Ney Roriz. Ney é um homem de Deus, eu o conheço já há muitos anos, foi líder na Jocum Fortaleza, foi um fundador da Jocum Sertão, hoje está pioneirando um trabalho ali em Natal, também da Jocum, e ele tem desenvolvido um trabalho extraordinário de implantação de igreja pelo sertão nordestino. Então, próxima semana, terça-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui no Conversa com o Missionário, falando sobre o sertão, o desafio do sertanejo, as implantações ou plantações de igreja no sertão, e com certeza vai ser um tempo bem especial. Um cheiro no teu coração, obrigado. Próxima terça-feira vamos estar juntos, se Deus quiser. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe.